gente não acreditava na Covid. Acreditei na vacina, poderia ter salvo meu pai. Aos primeiros sintomas, use máscara e faça o teste. Em caso positivo, pessoas com mais de 65 anos e imunossuprimidas maiores de 18 anos terão tratamento antiviral gratuito pelo SUS. Procure uma unidade de saúde e informe-se. Vacina é vida. Vacina é para todos. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Volume no máximo. Na Rádio Pop FM. Programa F5. Oferecimento Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. FESP Faculdades, transformando sonhos em realidade. A 89 Rádio Pop também é conteúdo de qualidade. Diariamente ao meio-dia, você acompanha os fatos e versões do cotidiano no F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Agora tá todo mundo pop. Na Paraíba, pontualmente, meio-dia. Em João Pessoa, são 12 horas. Começa agora. Pela 89 Rádio Pop. F5. Um espaço de opinião e debate para ampliar horizontes e oferecer cenários que nos permitam pensar fora da caixa os assuntos de política, economia e cotidiano. F5. Fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo. Conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é segunda-feira, o dia é 20 de novembro, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E atenção, Paraíba! Governo federal repassa 1,5 bilhão de reais aos municípios nesta segunda-feira. Mais 3. Eu disse 3 prefeituras paraibanas estão impedidas de receber verba por débito com a União. E o governo anuncia a data para início das atividades clínicas das forças de segurança e reforma de hospitais aqui em João Pessoa. Cícero Lucena autoriza obras de reforma, requalificação e ampliação do mercado público do bairro do Valentina Figueiredo. E na Câmara Municipal de João Pessoa, vereadores discutem termo de ajustamento de conduta sobre funcionamento dos quiosques na orla da capital. Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba alerta eleitores que não votaram nem justificaram a ausência dos 3 últimos pleitos para regularizarem um título até o dia 19 de dezembro. E o STF deve julgar em dezembro lei que proíbe concessão de bônus a paraibanos em concurso da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Deu o esperado. Mídia nacional repercute caso do Hospital Padre Zé. E o Fantástico mostra em reportagem obras de artes, vinhos e móveis de luxo. Tudo isso capitaneado pelo padre Egídio Carvalho. E os
bolsonaristas estão empolvorosos. O novo comandante da Argentina, presidente eleito ontem com mais de 55% dos votos válidos, é o, para muitos, taxado como El Loco Milei. Os bolsonaristas estão comprando passagem, inclusive o ex-presidente, para a posse do novo comandante dos hermanos. Na área policial, homem morre, mulher fica ferida durante ataque a tiros em uma praça do bairro Gervásio Maia, aqui na capital. Então, 7 Casa Sem Saber. Centro de Zoonose de Cabedelo realiza dia D da castração de gatos nesta quarta-feira. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas. De Fábio Bernardo. E de Petrônio Torres. Reportagem é dele que tá feliz da vida. Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia, edição de imagens de Isabela Vilante. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, Curimataú, Paraibano, pela rádio Caruá FM 90.1. Na cidade de Oliveiros, pela Oliveiros FM 87.9. E em São Vicente do Seridó, pela rádio São Vicente FM. No Sertão, pelas rádios Opção, em Pombal 104 FM. E Angelim, na cidade de Rui Dantas, 102.3 FM. Você confere o programa ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Mas se você preferir, pode acompanhar o F5 também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no X, o antigo Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM. Conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Fábio Augusto, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12:06. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena, pra tu vir. Demoro, mas cheguei, Bela. Estava fazendo uma zapiada nas agências de turismo de João Pessoa, acompanhando, levantando. De novo? Não, para fazer um levantamento. Quais os paraibanos estão se organizando para a posse de Javier Milei? Tem voo direto, você sabe. Voo né? direto. JP, Castro Pinto, Ezeiza. Isso. Ezeiza é o aeroporto de Buenos Aires. Muita gente se articulando, muito bolsonarista vibrando. Parecia-se que ganhou-se a eleição ontem à noite. Muitos invadiram as redes sociais para comemorar a vitória de Javier Milei. E, obviamente, muita gente se organizando, se preparando para a posse do louco. Quando é a posse, hein? Louco. Quando é a posse? Rosada, né? Quando é a posse? Ah, não sei. Vou dar Quando uma é a zapada posse? aqui. Hein, Fábio Augusto? Do ano que vem? Não, dezembro. Desde 10 de dezembro. Não consegui captar essa informação junto às agências de turismo aqui de João Pessoa, onde pude dar uma pesquisada, viu? Tem pacote já, tá começando a aumentar o pacote, viu? Ele parece... Você lembra do estilo dos Beatles, assim, que surgiram?
Parece Lembra? mesmo. Ele é roqueiro, né? O cabelo dele lembra muito o cabelo de John, Ele por é roqueiro. exemplo. na época. Olha um pouquinho pra Petrônio aí. Olha o cabelo de lado aí. Olha. Bota o óculos assim pra baixo. Bota e olha pra Fábio. Javier Milei. Enfim, parabéns à Argentina, que de forma democrática elegeu o seu próximo presidente, mostrando que as forças, que as instituições merecem respeito. Ontem foi o dia todinho de especulação, que se Milei perder foi roubo, se Milei perder foi roubo, se Milei perder... A mesma cantinela aqui no A Brasil... mesma cantilena aqui foi a de lá. Ou, aliás, a de lá... A de lá, aqui. E a mesma que foi lá nos Estados Unidos. Porque pra essa gente, só vale quando se ganha. E se mostrou que as instituições funcionam, como funcionaram no Brasil, com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva em 22, como funcionaram nos Estados Unidos com a vitória de Joe Biden, e agora como funcionaram também na Argentina com a vitória do Javier Milei, e que a Argentina possa se soerguer. Para o Brasil é muito importante uma Argentina forte, seja ela governada por alguém de direita, seja ela governada por alguém de esquerda, o importante é a economia da Argentina pujante. A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, perde-se apenas para a China e Estados Unidos. A Argentina, estando bem, é bom para o Brasil e que Javier Milei faça um bom governo. Inclusive, parabenizar. Sei que tem gente que vai me criticar aqui. Parabenizar primeiro o opositor de Milei, o Massa, que no mesmo dia reconheceu a derrota, diferente do batedor de carteira daqui, né? Que até hoje não reconheceu que perdeu. E parabenizar também o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que parabenizou a Argentina, parabenizou o novo governante e que os laços institucionais republicanos de Brasil e Argentina permaneçam sólidos, porque eu repito, um país depende do outro e é assim que se faz democracia. Democracia não só vale quando eu ganho, não. Se o Milei ganhou, extrema-direita ganhou lá, tem que se respeitar a vontade soberana do povo argentino. 12:10, comece com ele ou comece com você? Quem que vai para posse do Milei? Você ou... Não. Boa tarde. Boa tarde, seu Pepa Torres. Boa tarde às popianas, os popianos que nos ouvem, que nos assistem. Tô lendo aqui no G1 que Milei confirmou hoje pela manhã, já em entrevista coletiva, que vai fechar, sim, o Banco Central. Para ele é uma obrigação moral e confirmou que vai dolarizar a economia. Diz que é uma maneira de os argentinos se livrarem do Banco Central. Trazendo a coisa aqui para o Brasil, se vocês lembrarem, nos anos de 1990, especificamente em 94, o Brasil começou uma espécie de dolarização na sua economia com o Fernando Henrique Cardoso. Isso. Criando o URV, que era a Unidade Real de Valor, que veio, né, se antecedeu ao real. Acho que 1, 2, 3 anos depois surgiu o real. Ou seja, tudo era convertido em dólar. E o dólar, assim que surgiu o real, era $1 era R$1. Era menos. Menos de R$1. Não, mas aí quando foi criado o real, menos era o URV. Não, que era a Unidade Real de Valor. Mas tudo bem, vou discutir por centavos. Então não é um processo fácil. Não é um processo fácil. É um processo lento, demorado. O mesmo Javier Milei que disse também hoje pela manhã que vai levar entre 18 e 24 meses para controlar a inflação no país, que hoje passa dos 140%. Em outubro foi 9,47. Quando você soma tudo que passa dos 2 dígitos. Não, mas a inflação de outubro na Argentina, sim, eu sei, foi 9,47. Mas a média dos últimos anos é 140%. Sim. Ao ano. A média anual. São 3 dígitos, não são 2. São 3. Se ultrapassou São 3 a casa dígitos. dos 2, né? Isso. Se ultrapassou a casa dos 2. Pois é. Então, ele tem um pouco de maluquez. Estou sendo bonzinho. Ele tem um pouco de maluquez, do jeito que ele fala, do jeito que ele se expressa, as ideias revolucionárias que ele quer implementar, né? Ideias de choque. Não sei como é que assim, a economia
que hoje é globalizada, cada vez mais globalizada, vai entender o que quer Milei, porque você fechar o Banco Central, beleza, dolarizar a economia, beleza, mas não é só isso que vai resolver o problema da Argentina. A Argentina tem que ver, por exemplo, se ela dolariza a economia, o seu produto fica, em tese, o quê? Mais caro. Então, quando você tem um produto mais caro, você deixa de vender. É como acontece aqui no Brasil. Quando o dólar sobe muito, passa dos 5, 6 reais, os empresários vibram, porque os produtos, eles conseguem vender mais. E quando é o contrário, quando o dólar aqui está 3, 4 reais, que faz tempo que não chega a essa casa, os nossos produtos ficam caros. Então, isso é uma moeda, né? Que claro capa que dois nós, lados. que capa nós, com todo... Isso é preocupação dos argentinos, pô. Não, Né? mas é a nossa também. Não, eu sei, mas quem quer mais que a economia... Você acabou de dizer que Não, nós entenda, somos o terceiro parceiro. Entenda o que eu tô querendo Aliás, dizer. eles são o nosso Entenda o que eu tô parceiro. querendo dizer. Para o Brasil, para nós brasileiros, para a balança comercial brasileira, o que importa é a Argentina se erguer. Se vai ser com a moeda dolarizada, se vai ser... O que importa é a economia. Agora, as miúcias, as coisas pequenas, como é que vai ser? Se fecha o Banco Central. Tô vendo aqui que ele tá dizendo que vai privatizar tudo. Vai privatizar petróleo, vai privatizar... Se resolver, para nós brasileiros, o importante é que a economia da Argentina volta a crescer. Fábio Augusto tem razão, viu, Pepe? A posse é dia 10 de dezembro. E tem informação aqui na CNN Brasil que o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do capitão Messias, Foram ambos convidados. já confirmaram presença na posse de Javier Milei. Você vai à posse, amigo velho? Você que torceu de forma fervorosa pelo Milei? Boa tarde, seu Fábio Augusto. Boa tarde, Fábio, Petrônia, toda a equipe do F5, a você Ou que nos você não acompanha. torceu, é só... Ou você Não, torceu? Fábio, eu torci sim para o Milei, mas não foi dessa forma fervorosa não, sabe? Eu queria de fato que o Milei ganhasse para que os nossos vizinhos pudessem, enfim, respirar novos ares, entendeu? Que há muito tempo vem devastando aí o país. Conforme Petrônio, vocês dois já relataram tudo aí, uma economia que que gira em torno de 140%. A inflação anual, que a linha de pobreza do país ultrapassa os 40% da população. Ou seja, algo está errado, amigo. Algo está errado e algo tem que mudar. Então, se o Javier é um maluco ou não, só o tempo vai dizer, né? Mas por isso que eu torci por ele. É um conservador, eu me identifico com esse público. Ultraconservador. Ultraconservador, eu me identifico. Então eu torci por ele. Se vai dar certo ou não, é uma questão de tempo que a gente vai saber. Mas eu torço para que dê certo. Não conheço a história, mas assim, estou fazendo uma pergunta, não é? Ele tem muito a ver com o Jair Bolsonaro, porque, por exemplo, eu vejo alguns jornalistas de penetração nacional que dizem que ele é pior do que Bolsonaro. Aí eu não sei o que é esse pior, confesso que eu não fui atrás da biografia. Tem algumas coisas doidas que ele diz, né? Que vai vender órgãos e tal, não sei o quê. Mas, assim, ele se assemelha muito ao presidente Bolsonaro. Parece, algumas ideias aparecem sim, o jeito de Ele tratar. quer armar, né, o povo argentino, né? Também defende o armamentismo da população. Ou seja, não torcer, né? Que a Argentina hoje está quebrada. A gente é fato isso. A Argentina hoje está quebrada e espera que agora, a partir do dia 10 de dezembro, os próximos dias, né? Vamos respirar novos ares aí. E que essa parceria aí, envolvendo se ele vai receber Lula, se vai ter uma relação boa com Lula ou não, isso fica de lado. Que a parceria entre Brasil e Argentina vingue e seja bom para os dois países. Agora, um detalhe, Petrônio Torres, me chamava a atenção o professor Ronaldo Barbosa, numa mensagem que me mandou mais cedo. O povo da Argentina elegeu o Javier Milei, mas majoritariamente o Congresso é formado pela esquerda lá na Argentina, né? Parece que Milei tem 38 deputados dos 257 e poucos senadores, aliás, 8 senadores dos 72. Ou seja, o que Bolsonaro sofreu em 22, até 22 aqui no Brasil, tendo que negociar com o Congresso, o que Lula sofre atualmente, tendo que negociar com o Congresso,
parece que o Milei vai sofrer em dobro lá, porque ele tem uma base muito pequena lá. A gente só não sabe se os deputados lá, se os senadores lá têm o mesmo fome dos daqui, né? Não é diferente, não. Emenda PIX. Parlamentar em qualquer lugar. Em qualquer lugar, né? Salvo em alguns países raros. Finlândia, Noruega, ali os nórdicos. Mas o restante da nossa humanidade parlamentar são muito parecidos. Muito bem, 12 horas e 8 minutos na Paraíba. 12 e 18. 12 horas e 8 o quê? 12 e 18. Caso o Padre Zé repercutiu nacionalmente, ontem fantástico. Alguma informação nova? Tem algum fato novo? Muita gente esperava revelações na reportagem do Fantástico ontem. Mas o que foi ao ar, todo mundo já sabe aqui na Paraíba. A Paraíba né? toda sabia. Pepa, Fábio Augusto, e aí? Padre Zé, Padre Egídio, fantástico. Repercussão nacional. O Padre Egídio, que está preso, né? Foi para aqui, para a penitenciária do Valentina, não é isso? É, no quartel, no 5º Batalhão, quartel, né? né? Porque separaram 2 alas já do 5º Batalhão para se tornar um presídio, né? Para aqueles presos que... Tem curso superior, Tem né? curso superior, uns presos diferenciados, né? Aí ele tá lá. Uma foi para a unidade aqui de Mangabeira, o presídio Júlia feminino, Maranhão. Júlia Maranhão, e a outra em Tá casa. em casa. Agora, a defesa das duas, e eu não tinha conhecimento disso, é de fato, elas não têm uma vida, não é, suntuosa como tinha o Padre Egídio, não. Pelo menos ao que a gente tenha conhecimento, né? É, pelo menos até agora. Mas se já tivesse, Fábio, já tinha sido revelado já. Né? Sabem onde moram, não é? Não moram na beira da praia, não é? Não tem imóveis rústicos, móveis milionários, fogão de 80 mil reais, não ostentavam a quantidade enorme de imóveis que o Padre Egídio... Mas tinha salário de 28 mil reais. Mas Sim, mas salário é salário, né? É um super salário desse. Mas não é crime, né? Não é crime. Eu sei. Salário é salário, né? Crime é levar o da igreja para casa. Mas quem colocava esse salário é a própria instituição, para dizer, né? Sim, irmão, mas é o que eu estou dizendo. Não é crime. Crime é levar, ou ser acusado de levar, que até... Mas as anotações Mas eu não estou sendo advogado. Participava. Mas assim, conforme determinação do Padre Egídio, é funcionária, meu irmão. Vem cá, se Fábio é teu patrão. Se Fábio é teu patrão. Se eu digo, eu sou o chefe de jornalismo aqui, se eu digo, Petrônio, traz um microfone desse da rádio aqui pra mim, que eu tô precisando aqui. Tu vai levar? Tu sabendo que é da rádio? Pelo amor de Deus, Tu meu chefe? Não, tu meu chefe. Tu sabendo? Não, eu sou seu chefe de jornalismo aqui. Certo? Eu digo, Petrônio, tô precisando de um microfone desse aí. Traz aqui pra casa. Mas tu se ia o pegar e trazer. se o dono da rádio mandar. O Padre Egídio praticamente essa? era o dono do hospital, era presidente, mandava e desmandava, rapaz. Isso não existe, elas obedeciam até onde eu sei. Até onde a reportagem apurou ontem. Eu estou me baseando pela reportagem de ontem do Fantástico. Tanto que a nota de defesa dos advogados das duas, que é o mesmo, diz o que eu estou dizendo. Esse é o mesmo argumento utilizado pela defesa do coronel Mauro Cid, que disse que Bolsonaro mandava, ele tinha que obedecer. Bolsonaro dizia, pega esse negócio e vai vender o relógio. Ele tinha que obedecer. E ele tem é a mesma coisa, não ria não, doutor. Eu tô rindo, não. Eu só não é porque tu lembra, de vez em quando eu nem lembrava mais dessa figura. Porque ia revelar pra você, o tempo pra se passando e até agora a bomba não saiu, né? Oxi, aí quer dizer... Até agora a bomba... Aí agora, Padre Egídio, as meninas... Aí tudo que saiu contra Bolsonaro não vale. Eu tô esperando mais do que contestação. Esperando mais o que aí, qual foi a delação dele? Teve o que até agora? Esperando mais o quê? Deu o que até agora? Inelegível. Sim, mas aí foi justiça eleitoral. Tá provado, teve nada a ver, tá provado que foi ele que mandava batedor de carteira, mandava vender os relógios lá. Agora, se Mauro Cid tá dizendo que não, eu fazia porque ele mandava, é a mesma coisa que o Petrônio tá dizendo. As meninas, o padre mandava, eles faziam. Até porque eu vi no despacho do doutor Ricardo Vital que o padre era um ditadorzinho, hein? Quem contestasse ele mandava demitir. Por exemplo, aí pronto, você chegou onde eu queria. As duas, não tô dizendo que elas são santas, não. Eu tô com aquela santa, não. Agora vem cá, se ela ganha 28 contos no pé da cipa todo mês, diz, ei, minha, quem bota aí, quer que eu assine esse negócio? Mas teve saque, ali foi mixaria, né, entre aspas. 70 mil, mas tinha saque de 1 milhão e porrada, Fábio. Tu que entende? Que vinho é esse de 2 mil e pouco, hein? Isso aí ainda é pouco. É pouco.
Casamento do empresário. 50 conto pra mim é o teto do vinho. 50 conto já. O casamento da filha vinho de 2 do mil empresário aqui de João Pessoa, a garrafa era 5 mil. Meu Deus. O cara tomar um vinho de 2 mil, cai os dentes, não? Isso aí, os perfumes dele, ó. As artes sacras. Em todos os imóveis dele. Pronto, eu não sabia que ele tinha imóvel também em São Paulo. Em todo canto, em Recife. Recife, São Paulo e João Pessoa. Não, mas desde cedo disseram que ele tinha 2 apartamentos. Agora eu queria chamar a atenção, a gente tá até de uma forma certa descontraindo, mas a reportagem do Fantástico mostrou algo que a gente já sabia, né? Mas acho que a gente precisa pensar direitinho, sabe, cara? Padre George, que é o novo diretor do Hospital Padre Zé, disse que a unidade lá farta tudo. É uma penúria só. E ele citava, na reportagem do Fantástico, por exemplo, que anualmente se faz aquela campanha no Dia de Finados para arrecadar dinheiro para o Padre Zé. Eu me lembro que eu era garoto, pirralho, quando ia pro cemitério com minha avó, que lá já existia aquela doação. Aquelas caixinhas, urnas, né? Aquelas urnas para doar para Padre Zé Coutinho. E esse ano, por exemplo, só conseguiu se arrecadar 13 mil quando a média era de 50 mil reais. É preciso, gente, no meu entendimento, a gente separar o joio do trigo. O Hospital Padre Zé presta um serviço altamente relevante, sobretudo para as populações mais vulneráveis, não só de João Pessoa, porque o Hospital Padre Zé atende gente do estado todo. E a gente não pode deixar aquela unidade literalmente sucumbir, porque sucumbindo o Padre Zé, vai entrar em colapso todo o sistema de saúde pública de João Pessoa. Então, o apelo que faço, quem contribuía, continue contribuindo. Quem não contribuía, que se puder, contribua. Ao mesmo tempo que a gente cobra, ao mesmo tempo que a gente cobra que a atual direção do Hospital Padre Zé, sob o comando do Padre George, encontre, Fábio Augusto, Petrônio, Bela, formas de se mostrar o mais transparente possível. Arrecadamos tanto no mês de novembro, gastamos tanto, ficou tanto em caixa. Porque agora, mais do que nunca, o Hospital Padre Zé precisa ser transparente para que a sociedade volte a confiar na direção do hospital, Fábio Augusto. É a credibilidade, né, Fábio? E aí eu não condeno a população, não, sabe, Fábio? Não, o trabalho da gente vai ser esse agora. Gente, vamos doar, a gente aqui, quando nós usamos esse microfone, para a gente conscientizar a população. Gente, tá tendo uma campanha, vamos fazer doação, quem puder doar, quem puder fazer uma visita lá, fazer isso, porque a tal da credibilidade, quando se perde, amigo, é difícil você recuperar, viu? É difícil recuperar, porque não é só na pessoa, se for só na pessoa do Padre Egídio, tava ótimo, mas respalda também no Instituto Padre Zé Coutinho, né? Aí fica complicado, é isso. Fábio, é um trabalho gradativo, Fábio, né? Fábio, me perdoa, não só no Instituto, Fábio. Na imagem da Igreja Católica como um todo, né? Na imagem da Igreja Católica como um todo. Porque tem muita gente que se pergunta como é que isso tudo aconteceu durante uma década e ninguém... Ou será, e eu não estou afirmando, eu estou só levantando tese do que eu escuto. Ou será que nenhuma autoridade eclesiástica nunca frequentou aquela granja para se perguntar, Petrônio, de onde vem tudo isso? Enfim, não estou aqui para colocar... Não teve a informação de que ele doou, né? Deu de presente um carro. Está confirmada essa informação? Não sei, não. Ainda é só... Fabão, boa tarde. Não falo meu nome. Conheço uma das diretoras de perto, amiga de infância. Infelizmente, teve que se submeter para se manter no cargo. Ambas são gente boa demais, família de caráter. O que elas têm é compatível com o salário delas, até onde eu sei. Um ouvinte aqui que pediu para não revelar, eu conheço, tenho credibilidade. Justamente o que a gente estava falando aqui, não é verdade? Agora, até que ponto elas eram coniventes ou sabiam da falcatrua, não sei. Também concordo contigo. Mas eu acho que em breve a pena dela vai ser amenizada. Deixa eu dizer aqui... até mesmo soltas, né? Soltas, Tô vendo aqui como é bom a gente tocar no assunto. Ela deve responder judicialmente, mas pode ser solta, né? O nosso querido Sérgio Teixeira, presidente da Astra 3, está me mandando aqui uma foto, inclusive. Sexta-feira,
doações feitas pela Astra 13 ao Padre George. Coisa boa. O Hospital Padre Zé continua precisando das suas doações, os pacientes estão lá à espera da generosidade do seu coração. Não deixe nada nem ninguém impedi-lo desta doação. Parabéns, Sérgio Teixeira, presidente da Astra 13. Eu penso que é dessa forma, sabe? A gente tem que separar de fato o joio do trigo. Que os culpados sejam penalizados. Se tiver que pegar os bens, vender e reverter para o Hospital Padre Zé, que faça. Agora, eu penso que a gente não pode deixar o Hospital Padre Zé literalmente sucumbir. 12h28, vamos para o intervalo comercial, que é rapidinho. Na volta a gente traz as primeiras interações, tem mais informações, mais opiniões e Fábio Augusto vai trazer as últimas da política. Eu tô sabendo que ele tem informação quente na área da política. De onde? Tenha calma, daqui a pouco. João Pessoa ou Campinas? Tenha calma. É pouquinho, pra Tenha calma. Eu tenho de Campinas. Tem o casamento o casamento do Moído. Foi o casamento da filha do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, deputado Adriano Galdino, que juntou lá Romero, a cúpula do a governo. política estava toda lá. Tá todo mundo lá. Menos Bruno. Mas será que foi convidado? Agora, no outro... Tem um aniversário de Bruno que os capa preta ninguém mandou mensagem, a não ser Veneziano Vital do Rego. O Foguete se encontrou com o Bruno domingo. O Foguete... Foi lá, um monte de gente com o Foguete, com o Bruno, menos o Romero. Romero foi para a inauguração do campo do Lagoa Seca, o time lá de Campinas. Serra Branca, não? Serra Branca. E... Pronto. Feliz da vida, sorridente, bem distante de Bruno. Tem um governador, João Azevedo, dando declarações. Fábio Augusto publicou hoje, dizendo que o caminho já está traçado aqui em João Pessoa. Ele pare com isso, não foi? Ele pare com isso. Ele disse naquele dia, pare com isso, mas a turma não para. Tem tudo isso e muito mais na volta do intervalo, que é rapidinho, né, Bela? Prometa, viu? Rapidinho. A gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Um dia atrás do outro, construindo um sonho, imprimindo nossa história, olhando muito além, qualidade nos detalhes, colorindo seu mundo também. O futuro chegou e a Gráfica JB hoje tem mais de 2.000 clientes em todo o Brasil. Gráfica JB, 40 anos à frente. Está pensando em transferir o seu curso de Direito para a FESP Faculdades? Este é o momento. Venha cursar Direito com qualidade comprovada e garanta aproveitamento máximo e análise facilitada da matriz curricular e condições especiais nas mensalidades. Para mais informações, acesse www.fespfaculdades.edu.br ou WhatsApp 998540011. A Black Friday da Caoa Ford já começou e você pode aproveitar ofertas tão incríveis quanto os produtos da raça Ford. Nova Ranger 2024 XLS a partir de 219.990 com documentação e IPVA grátis. Ford Maverick a partir de 224.890 com taxa 0%. Aproveite a super avaliação do seu seminovo. Consulte condições em caoa.com.br/ofertas ou ligue para Caoa Ford João Pessoa 3041-8230. No trânsito, escolha a vida. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção.
João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Tintas da Itex. Um mundo de cores para você. Não perca tempo, venha conhecer. As melhores cores pra te oferecer. Tintas da Itex é a melhor pra você. Vem! Tintas da Itex é tudo que você precisa. Tem as minhas cores preferidas. Tem as minhas cores preferidas. Melhor preço, variedade, qualidade garantida. Tintas da Itex é a preferida. Tintas da Itex é a preferida. Prepare-se para a revolução em tintas. Promoção de lançamento das tintas da Itex. Construtor, síndico, lojista, donas de casa. Agora seus projetos podem contar com os produtos da Itex. Tintas, massas e selador. Tudo isso por um preço direto da fábrica das tintas da Itex. Não perca tempo, estoque limitado. Ligue para 83 99605 2857. Aproveite a promoção e garanta já sua da Itex. Tintas da Itex. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho. Clean no venenoso, Clean no suquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Cuidantas, Petróleo Torres. A Juliana não quer sambar. Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12h35. Fabão, pergunta aí se é verdade que Juliana vai pra posse de Milei. Chega lá respondendo. Rapaz, eu não, nem sentei direito. Deus me defenderá. Tu acredita nisso? Isso é onda dele, rapaz. O cara tá tirando onda aí. Pede pra ver aí. Não, tem que fazer auditoria nessa mensagem do Fábio Lê. Lá ele inventar. Ele vai inventar. Ele tem os 3 celulares que manda mensagem pra ele mesmo, fazendo as perguntas que ele quer fazer. Aposto. Ele tem uma figura aí que fica mandando. Ele faz essas perguntas, aí a figura fica ouvindo e diz, não, deixa que eu faço. Vou mostrar aqui. Fabão, pra dolarizar a economia tem que ter dólar em caixa. E lá na Argentina o cofre tá vazio. Realmente, eu tava vendo uma proposta lá que ele está querendo que o povo rico, lá que tem dinheiro, 400 bilhões de dólares, o povo que financie isso. Só? 400 bilhões de dólares. 400 bilhões de tá, dólares. O rico da Argentina. Fabão, diga aí a Fábio Augusto. Você vai ver que isso é mentira. Fabão, diga aí a Fábio Augusto que o antecessor do atual presidente da República, que era de direita, deixou a economia em frangalhos. Era lá mesmo, não, o Macri. Não, né? Não era a menina lá, não. Era o Macri. Era o Macri, né? Era o Macri. Era o Macri. Mas ele não era um direitista mesmo. Não, tanto é que foi peça fundamental. Era de centro na vitória do Javier Milei. Enfim, 12h37. Vamos botar o povo pra falar aqui no F5. Tem muita gente aqui, mandou áudio. Bela! Alô, boa tarde. Boa tarde, Rádio Pop, Rafael Jaburu. Rapaz, eu vi que tem muita gente indo na Paraíba, viu? E no Brasil, ontem. Tanta gente vibrando. Tá ruim aqui no Brasil, é bom ir morar na Argentina, gente, então. E outra coisa, o cara foi eleito com um discurso que eu chamo de discurso esquizofrênico. Sabe o quê? Porque quando ele entra em contato com a realidade, ele não pode executar o que ele diz. Vamos a um exemplo aqui. Ele disse que vai cortar as relações com um país comunista, que é o Brasil. Chamou o Brasil de país comunista. E também a China. Aí, o que é que vai ser da balança econômica da Argentina, hein?
cortar a relação com o Brasil, na América do Sul, cortar a relação com o Mercosul, que ele prometeu, e cortar a relação com a China, a econômica. O que é que vai ser da Argentina? Infelizmente a Argentina fez uma péssima escolha, mas isso é democracia, né? A democracia é tão maravilhosa que permite um doido desse virar presidente de um país, né? E outra coisa, Fabão, já tá com um relato aí de apoiador do candidato de situação indo pro quartel, cantar hino nacional pro pneu, rezar pra extraterrestre e soltar bomba em aeroporto, porque o candidato perdeu da situação. Essa é a diferença da esquerda para a direita. Rafael Jaburu para a Rádio Pop. Boa tarde para Bernardo, Fábio Augusto, Petrônio Torres e todos que participam. Concordo com você, Petrônio. É porque Fábio Augusto é muito demagogo. Olha, Fábio Augusto, vou te dizer. Se tu precisa do emprego, porque você é honesto demais, você é igual a Bolsonaro. Se você precisa do emprego, meu irmão, você entra sem querer, na jogada, porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. E você sabe o tipo de conversa que o padre teve com essas duas moças? Pra ela estar se envolvendo? Tudo vai dar abordagem, rapaz. Desde de ser demagogo, você é honesto demais. Você e Bolsonaro e os filhos dele. De honesto, meu amigo, no Brasil só tem vocês. Oxe, se muda agora pra Argentina, cara. Vai lá pra Argentina, que tá lá o presidente lá é o que você quer. Conversa, rapaz. Você sabe da vida dessas meninas? Uma delas mora aqui, rapaz, por trás da minha casa. Mesmo que ela tenha se envolvido, mas depende da abordagem do padre a respeito dessas meninas, Kiko do Castelo Branco. Eita, o Kiko Castelo Branco tá brabo aí, Fábio. Kiko se entregou agora no final, né? Vizinho dela, né? Defende a família. Mas, Kiko, deixa eu dizer a tu, Kiko, tu deve saber também, Kiko. A família toda tava empregada lá, Kiko, no hospital, Kiko. Essas meninas estão mais enroladas do que arame farpado. Mas vamos deixar a justiça julgar aqui, que eu também não vou falar mais nada sobre isso, não. Porque eu conheço, inclusive, um pai de uma delas. Eu conheço. Eu não sei como é que se dá esse tipo de contratação em relação a hospitais filantrópicos e tal, mas aí a gente reforça. Isso é mais um ponto para a gente reforçar. Como é importante a estabilidade de pessoas que trabalham no setor público. A gente, não é equivalente, filantropia não é equivalente, mas a estabilidade, a possibilidade de você dizer não quando está diante de uma situação de crime, de desonestidade. A gente não sabe em que situação essas meninas, essas mulheres estavam, né? Se elas foram coagidas, se elas se sentiram pressionadas pela autoridade do padre, ou se sim foram coniventes. Mas, quando a gente se depara com funcionários públicos que são comissionados, a gente sabe que a permissividade aumenta porque o grau de dependência é maior. Agora, se um concursado que tem estabilidade no emprego, ele tem autonomia para se negar, para denunciar, e aí está com o emprego garantido, né? Porque passou no concurso e etc. E aí, eu sempre vou defender. A estabilidade do setor público é muito importante para a manutenção da nossa democracia. Vocês leram o que aconteceu com o jornal Estado de São Paulo? Alguém leu? Não. Alguém leu? Jornal Estado de São Paulo. Jornalistas que foram recém-contratados procuraram o Ministério Público do Trabalho para denunciar a editora-chefe de política do jornal Estado de São Paulo. Segundo eles, foram obrigados a produzirem aquela matéria da dama do tráfico com o objetivo de envolver o ministro da Justiça, Flávio Dino. Na denúncia formulada ao Ministério Público do Trabalho, que veio à tona neste final de semana através da revista Fórum, os jornalistas contratados recentemente no jornal Estado de São Paulo denunciaram ao Ministério Público do Trabalho que o objetivo da reportagem era atacar Flávio Dino com o objetivo de fragilizá-lo para beneficiar Bruno Dantas, atual presidente do Tribunal de Contas da União, que também almeja a condição de ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu estou querendo dizer com isso, a empresa privada... Fazendo um link em permissividade e subserviência aos patrões, né? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quantos a turma quer denunciar, velho?
Viu, Ju? Pode ser na iniciativa privada, no poder público, concursado. Os jornalistas se sentiram ofendidos porque foram obrigados, coagidos, e foram lá e entregaram ao Ministério Público do Trabalho, e a parada está sendo decidida agora pelo Ministério Público do Trabalho. Agora que é difícil tomar esse tipo de atitude, Não, e se você consegue fazer isso, é porque certamente você tem provas que o resguardem, você tem mais pessoas junto com você tem uma mínima segurança que lhe garanta mantê-lo no emprego, ou que lhe garanta, pelo menos, não ser achincalhado, sair como mentiroso e perder absolutamente tudo, né? Rick Jansen está dizendo, Fabão, essa história da doação do carro do Bispo é mentira. Rick Jansen, nosso parceiro lá da Carol FM, Petrônio sabe muito bem, ele é uma pessoa muito ligada à Igreja Católica, né? Muito ligada à Igreja Católica. Cíntia Almeida está dizendo, esse Fábio Augusto está parecendo um língua de tesoura. Língua de tesoura era o nosso querido Wellington Farias, né? Que só dava na jugular. Mais um ouvinte aqui, alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão, PP, meu querido Fábio Augusto, Isa, minha Ju e nosso querido Coxinha. Veja bem, meus amigos, para vocês saberem que eles estão tudo inebriados, os bolsonaristas. E o cara ganhou, mas ele não tem o apoio dos governadores, da grande maioria das estruturas de dentro da Argentina para fazer alguma coisa. Negócio de loucura, é um tiro no escuro. Não tinha outra solução para a Argentina, todo mundo sabe. Agora, o que é engraçado, né? O cara viajar para ir para a posse de uma desgraça daquela. Meu Jesus, boa tarde. Felicidade e agradecer ao prefeito hoje aqui, a autorização que ele deu do mercado, uma coisa maravilhosa. O Valentina só faz somar. Valeu, meu amigo Araújo do Valentino. Lembrando, Fábio, uma obra importante, autorizada. Você que é daquela região, eu que também morei ali no Valentina, merecia o Valentina Figueiredo, né? Reforma no mercado. Merecia, viu? Aquela, na realidade, nunca foi de fato. Nunca foi um mercado. Nunca foi um mercado. Tu sabe que ali foi um balaio. O balaio, é isso que eu ia dizer. Eu lembro da época do balaio. Eu me lembro quando eu morei no Valentina, com manhã, fazer feira ali no balaio. E como moradora do Gás e frequentadora do Valentina, a gente já pediu isso aqui, inclusive a superintendente da CEMOB. Rapaz, é muito importante dar um destino àquela antiga integração ali do Valentina. Primeiro que tá um espaço ali abandonado, não tem utilidade, não tem tido utilidade, não serve pra nada. E outra, que o trânsito fica um caos, bicho. Ali você tá voltando em direção ao Gás, o negócio afunila, faz uns desvios loucos e aí atrapalha e é arriscadíssimo. Então, CEMOB tem que pensar em uma solução aquilo ali. É um negócio que, sinceramente, não me parece nada complexo resolver aquilo ali. Verdade, viu, Ju? Deixa eu mandar um abraço para o São Paulino Pedrinho Guedes no cabinho aqui, viu? A metralhadora Reinaldo Chacon tá pedindo passagem. Solta o Reinaldo Chacon aí, Bela. Concordo, Juliana. Aqui é Reinaldo Chacon. Concordo. É por isso que a Bandeirantes e o grupo Estadão e todas as entrevistas com aquele Mitre da Bandeirantes, ele fala da reforma administrativa. A reforma administrativa ela só vai atacar os pequenos, não vai pegar os grandes, certo? Então, é para acabar com a estabilidade do funcionalismo público, para que os pequenos das prefeituras vão pegar no pau da bandeira, certo? Porque e quando for corrompido, não falar nada, entendeu? É assim, que eu sou funcionário público e vejo, entendeu, Juliana? E cadê esse Fábio Augusto? Fábio Augusto, tu, Pereira, o da CBTU, vão-se embora para a Argentina, vocês se merecem lá, com esse ultra radical. E quem acabou com a Argentina foi o Macri, que foi prefeito de Buenos Aires e presidente do Boca Juniors, Reinaldo Chacon. Boa tarde, Fabão, a toda a bancada, Juliana, todos os ouvintes, Jaderlan Oliveira de Mangabeira. A respeito das eleições aí na Argentina, o novo candidato aí derrubou, né, o favorito da esquerda. É só informar assim aos desavisados que a Argentina rompendo relações comerciais com o Brasil, quem perde é o Brasil, viu? Não é a Argentina, não. Mais uma informação para os desavisados: a Argentina é o 3º país no ranking. Está entre os 3 países
que mais tem parcerias econômicas, parcerias comerciais com o nosso país. Então vamos deixar de utopia, vamos deixar de chororô, né? Vamos deixar de pessimismo, porque ele foi eleito democraticamente e temos que ficar atentos a respeito das declarações a respeito dos acordos comerciais com o Brasil. Quem perde é o Brasil e não a Argentina. Forte abraço. Então, boa tarde. Valeu, Janderlan. Concordo contigo em número, gênero e grau. E que esse. Não, eu concordo. O Brasil perde que não, eu concordo com ele que a gente tem que torcer pra Argentina. Da mesma forma, Janderlan, que os bolsonaristas têm que torcer para o Brasil. Tem que torcer pelo Brasil. Porque se fica com um discurso, temos que torcer para a Argentina, porque a gente. E não torce para o Brasil, pô. Tudo que acontece no Brasil não presta. Tudo que acontece. A gente tá num país que os preços dos alimentos estão caindo. E os bolsonaristas estão dizendo que o Brasil tá pior do que antes. Será que os... O preço da gasolina, faz quanto tempo a gente não escuta o preço da gasolina será crescer? Que os bolsonaristas vão torcer amanhã pra Argentina? Amanhã tem Brasil e no Maracanã, não é? Não sei. Mas assim, esse discurso tem que ser dos dois lados. Eu torço que a Argentina dê certo. Eu torço que o Brasil dê certo. Não, mas no tempo de Bolsonaro você apontava defeito. Torcer é uma coisa mesmo, botar o dedo na ferida é outra. Agora, não me venham, em sã consciência, dizer que a economia do Brasil hoje está pior do que na época de Bolsonaro. As estatais do Brasil entraram no rombo nos últimos 8 anos aí, rapaz. A Caixa Econômica dá lucro agora, as menino. estatais do Brasil entraram no rombo que nos últimos 8 anos nem chegava a isso, Fábio. Aqui no Brasil. Fábio Augusto, agora, vê aí, pesquisa aí. Lucro da Caixa Econômica agora no Brasil. Pesquisa aí também as estatais brasileiras, o rombo que aconteceu. Eu quero saber o que foi que melhorou na tua vida quando a Petrobras tava tendo um lucro de 50 bilhões. Eu quero saber o que foi que melhorou pro brasileiro. A não ser pros acionistas da Petrobras. Eu só sei que o Brasil... Aí a culpa é do brasileiro, aí a culpa é do brasileiro, aí a culpa é dos governantes. A Petrobras é uma empresa pública, o cara tá pagando gasolina mista a 5 e pouco, meu amigo. Eu quero estar pagando gasolina a 5 e pouco, não a 8. Aumentou várias vezes esse ano. Augusto, a economia do Brasil tá pior do que na época de Bolsonaro. O Bolsonaro ajeitou a economia desse país, amigo. Meu Deus do céu. Entregou a economia no caminho certo, velho. Jesus, como é? Entregou o Brasil quebrado. O Brasil tava quebrado, Fábio. Meu Jesus. Aonde isso, Fábio? Ele entregou o quê? O Brasil tava na economia certa, no ramo certo da economia, no ramo certo, Fábio. Tava Bolsonaro, pra tentar se eleger, deu dinheiro, pegou dinheiro da Caixa Econômica, deu dinheiro pra motorista de aplicativo, pra caminhoneiro, só com o objetivo de ganhar. Vê quantas pessoas... Foi, meu amigo. Petróleo saiu do muro. Saiu do muro agora, Petróleo. Saiu do muro. Eu quero fazer uma pergunta agora a qualquer dona de casa que tá escutando agora o programa, se tá dizendo se hoje ela não faz uma feira com menos dinheiro do que fazia antes. Quem faz a feira lá em casa sou eu, Fábio, não diga isso não. Quem faz a minha feira sou eu também, Fábio. Eu aponto vários itens da feira aqui que tá lá em cima aqui. Três. Eita, azeite, calma, filho. Calma. Azeite tá absurdamente caro. Absurdamente caro. Extra virgem com acidez 0,2. É produto de rico, Fábio Augusto. Sai daí. Azeite é produto de rico. De oliva extra virgem. É produto de rico. Ei, menino, deixa eu dizer a tu, sabe quanto eu óleo comprei? de soja, que na época de Bolsonaro era 15, 16 conto. Sabe quanto eu comprei? 9. Sabe quanto eu comprei eu não uma consumo bandeja de ovos? Eu comprava óleo por 16 reais. Eu não comprava não, mas e leite? E leite? Calma, deixa eu dizer isso aqui. Eu comprei sábado agora uma bandeja de ovos por R$14,90. Quanto foi que tava custando uma bandeja de ovos na época do governo do batedor de carteira, rapaz? Aqui na frente, como eu não fiz a propaganda aqui de Minha graça. gente, chegou uma mensagem ilustre aí, viu? Importantíssima de áudio. Soltem, por favor. Deixa eu dizer só uma coisa aqui, só um dado técnico. O ano passado, o Brasil era a 12ª economia do mundo. O Brasil hoje, 20 de novembro de 2023, já é a 9ª economia do planeta. Sim, porque a economia tava no caminho certo, amigo. Se esse país tivesse quebrado, o atual governo não tinha conseguido dar prosseguimento para o Brasil ter melhorado o ranking, não, velho. A economia tava no caminho certo, velho. Eu não sou a economia, bolsonarista. vocês não querem reconhecer isso, que a economia desse Brasil andou sim.
Foi a Mil Maravilhas? Não. Fábio, deixa não de foi. tua onda, Fábio. A gente via gente aqui tendo que comprar pé de galinha, Fábio. É verdade. Pé de galinha pra comer, rapaz. Aonde tu viu isso? Aonde? Sai desses grupos de WhatsApp, Sai da rapaz. sua casa, rapaz. Sai do ar-condicionado da sua casa. Da sua picanha que nunca faltou na sua mesa. Mas é verdade, pé de galinha voltou. Que conversa é essa, rapaz? Que conversa é essa? No Japão é produto exótico, aqui é de pobre mesmo. Olha. Ei, vamos botar o povo, tem muito ouvinte aqui. Olha, a população brasileira, certo? Classe C, recebeu tanto dinheiro na época da pandemia pra cá, certo? Que eles faziam o que quisessem. Era só querer se organizar, porque não faltou dinheiro para esse pessoal. Ele queria dar quanto? Não faltou. O teu presente queria dar quanto? Queria dar Nunca quanto? botou empecilho pra nenhum nada não, Petrônio. Como? O Congresso que impôs, homem. Nunca, na mesma hora que o Congresso impôs, ele foi lá e assinou, velho. Porque se ele não assinasse, o Congresso derrubava o veto. Era. Petrônio foi tão bom que quem deu a vitória a Lula foi esse povo aí que ganhou esse dinheiro todinho de Fábio Augusto. Pois é. O povo não é idiota não, Então Fábio pronto, vamos ver a próxima eleição em 26. Vamos lá. Bolsonaro nem candidato pode Sim, ser, né? Mas só é Bolsonaro? Não, tô dizendo que ele disse que é ele, tá? Vai que é Milei, vem pra cá. Milei, vamos trazer Milei. E a gente tem ouvinte, tem autoridade esperando a gente. No Cabinho Bela. Companheiro, a salvação de Bolsonaro e dos filhos foi o louco ganhar, porque agora ele pode pedir exílio ali pertinho, vizinho. Ai, meu Deus do céu, rapaz, o povo tá pipocando aqui. Aí o povo diz, não pode falar de Bolsonaro, tá pipocando de mensagem. Olha a hora. Fabão, lembra aí ao teu xará que vendia pele de frango também. É o Yuri Carvalho, tá dizendo que o povo comia sempre pele de vendeu, frango. amigo. Oxi, todo canto vende, ainda hoje vende, Yuri. Vai na feira ali, Bem arrozentado dizendo, Fabão, manda o Fábio Augusto morar lá na Argentina, que é o melhor que ele faz. Deixa eu ver aqui. Ô, Fábio, tem uma outra mensagem aqui. Pergunta: Vamos botar aqui quais também? são as estatais que fecharão no vermelho? Vou trazer esse levantamento. Me preste aí o cabinho aqui. Que tem Só outra queria mensagem denunciar aqui. que quem tava querendo ir pra Argentina outro dia era Fábio Bernardo, viu? Eu vou pra Argentina em março, né? Ixi, olha, Foi vai ver. Capaz de estar lá no dia 10 na posse. Que Milei não saiba. Não, dia eu 10 vou. agora. Eu vou porque Que vai Milei demorar não lá. saiba. O real ainda vai estar valorizado. Vamos ver essa Vai, outra mensagem vai, aqui Fábio, também. vai. Bem rapidinho Vai, aqui. Falta aí. É isso daí, meu presidente. Me livrei. Cadê? Foi, Milei travou? Foi? Peraí, é porque meu áudio tá acelerado. Meu áudio tá acelerado aqui, gente. Peraí. É isso daí, meu presidente. Me livrei. É isso aí, meu presidente. Me livrei. Foi Bolsonaro respondendo a Lula. Meu Deus do céu. E daí, capinha? Mais um ouvinte, Bela, aqui no Bluetooth. O negócio tá pegando fogo. Boa tarde, bancada da F5. Amigo velho, o tal do bolsonarismo é uma doença. Porque um cara desse, um repórter, dizer que a situação do governo passado, as coisas estavam mais baratas e a economia estava sã, meu amigo, esse cara fumou, foi bosta de burro misturado com bosta de Bolsonaro. Meu amigo, se oriente, homem. Boa tarde, bancada F5. E na época lá realmente tinha fila do osso, viu? Não é brincadeira não. Um estado rico como o Mato Grosso, mas tinha fila do osso porque o pessoal estava sem condições de comprar comida. Isso ninguém me falou não, eu vi, viu? Eu estava lá. Valeu, meu amigo, obrigado. Bicho, é muita gente, muito ouvinte, muito urgente. Agradecer a grande audiência. Vai se tocar nesse assunto, né, Pepa? Pega fogo. Mas a gente tem que dar um F5 na política da Paraíba, né? Fábio Augusto, quer começar por onde? Não, Fábio, é trazer a informação lá de Campina Grande, conforme o Petrônio já trouxe, já disse aí, dizer que saiu uma pesquisa interna do PSDB, vocês estiveram acompanhando aí, na qual aponta em vários cenários Romero bem à frente do prefeito Bruno Pesquisa Coelhinho. interna do próprio PSDB. Pesquisa interna do PSDB. Segundo a jornalista Sony Lacerda, que teve acesso a essa pesquisa, nos dois cenários apresentados nessa pesquisa, Romero dá de lapada em Bruno. E aí, bem rapidamente aqui, você para analisar que Campina Grande pode ter 3 cenários políticos. Com Romero, sem Romero e Bruno e a oposição. São 3 cenários que a gente tem que avaliar aqui,
Mas os 3 cenários, Romero aparece bem à frente, tanto os candidatos da oposição como o candidato à reeleição, o prefeito Bruno Cunha Lima. São coisas que é verdade, que tem que se analisar. Abraçar meu amigo Tiago Porto, Tiago Marinho. Pepa, agora o que tá rolando aí é a foto de João com Romero, com Deusdete. Essa foto foi registrada no final de semana durante o casamento de uma das filhas do presidente Adriano Galdino. Exatamente. A imprensa não exagera, não. Era um momento de festa ali. Não, mas peraí, por que Bruno não tava? Tudo se politiza nesse estado. Não, meu irmão, Tudo se politiza. mas Fábio Augusto, peraí. Romero, assim, até onde eu sei, o vínculo de aproximação o presidente Adriano Galdino é o mesmo, ou pelo menos parecido, com Bruno e Romero. Não cabia Bruno ali. Meu irmão, tá muito nítido. As cenas desse final de semana foi que estão em outros extremos. Bruno tá num extremo, Romero tá no outro extremo. Enquanto o Bruno recebia o foguete, o senador Efraim Filho, fazia festa, e olha a rua, olha, tô calçando isso, O foguete é o senador Efraim Filho, que você fala. Isso, não, enquanto o Bruno apresentava as é obras o ao foguete, Romero estava em outro lado da cidade, na inauguração lá do CT do Lagoa Seca, tal, com um monte de amigo, descontraído, falante, que é algo muito raro o Romero falar muito, né? Ele estava muito falante. Ou seja, se eles estivessem bem, amigo, eles estariam juntos. Eu concordo com você. É verdade, é verdade. Deixa eu mandar um abraço para João Vitor, abraçar também Francinaldo do bairro dos Novais, Rafael Falcão. Alguma novidade em relação a João Pessoa? Não, João Pessoa, o governador João Azevedo... Ainda continuam achando que Nilvan vai pro União Brasil? Tá vendo lá que o Ricardo Salles em São Paulo vai pro PRD, É o Partido Novo. É o PRD? É. PRD. Partido Dedé da Renovação Salles. Democrática. Dedé Salles. Diz que o Ricardo Salles. Salles em São Paulo tá negociando para esse partido. Mas que Cícero também tá na cola dele. É porque eu acho que cada cidade vai ter uma conjuntura. João novamente disse que tá com vocês. Novamente disse que tem... É importante a fala dos demais, né, no partido, mas vai correr tudo para os braços de Cícero. Gente, 12h59. Vem aí, fala com o governador. O governador vai confirmar aí pagamento de 13º, 14º, 15º, abono natalino, pagamento de dezembro. Palavra final que fica, Fábio Augusto. Um abraço, gente. Um bom início de semana a todos, né? Palavra final que fica, Ju. Vamos rezar pela Argentina, pedir que o presidente receba os conselhos do seu cãozinho, que foi clonado. Ele tem 3 outros cães clonados do seu original, com os quais ele se comunica, com o falecido, com o qual ele se comunica através de uma ajuda de um médium. Então, que o cãozinho dê bons conselhos a Miley. Palavra final que fica, Pepa. Me lembrei agora de Madonna. Ele tá parecendo com o Milley mesmo. Me lembrou agora Madonna cantando Não Ore por mim. Não Ore por mim. Evita Peron. Não julga que Furo disse que a Argentina perdeu do Uruguai, perdeu domingo agora e vai perder do Brasil. Mas com esse time do Brasil, meu amigo, acho que não ganha da Argentina, não. Meu amigo Alisson Vitalino, um abraço pra você. Bela Vilante, a palavra final que fica. Beijo para todos. Gente, agradecer demais pelo carinho da audiência. Meu amigo Esmeraldo Gomes, um abraço pra você. Pedir desculpa para os áudios que a gente infelizmente não teve como colocar, porque tem um Conversa com o Governador. Após o Conversa com o Governador, tem muita música boa aqui na Pop. Mais informações, mais jornalismo a partir das 17 horas com o Panorama Paraíba. Tchau, tchau. Amanhã, se Deus quiser, no pingo do meio-dia, a gente tá de volta aqui, todo mundo junto e misturado.